Então, gente, só para a gente deixar claro, quando a gente fala de commodity, né, ou de derivativos de commodities, a gente fala de ativos de objeto que são mercadorias, né, que são, via de regra, itens que têm um físico correspondente, que podem ser agrícolas ou minerais, e são padronizados. Então, você fala assim, puxa, Berenice, será que dá para a gente criar lá na B3 um contrato de soja base Rondonópolis? Pô, gente, até dá, teoricamente daria, mas eu precisaria arrumar um agente para calcular esse preço, divulgá-lo, de preferência diariamente, e principalmente eu precisaria arrumar gente interessada em negociar esse contrato, senão eu deixo ele lá criado, mas largado, sem liquidez, como acontece, aliás, com alguns futuros. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes você tem nas bolsas algo que corresponde ao que serve para a maior parte das pessoas ou dos produtores e dos comercializadores daquela commodity. Então, aqui no Brasil, recentemente, a B3 criou um contrato de soja base Porto de Santos. Por quê? Porque ali sim, você tinha uma grande referência para precificação de soja na América Latina. A ideia era criar uma referência de preço para esse hub, né? Brasil, Argentina, grandes produtores da América Latina. E aí a B3, né, fez uma parceria com uma agência bastante famosa aí no mundo dos derivativos que se chama Platts, ligada a Thomson Reuters, que é responsável por todos os dias fazer uma tomada de preço, né, e buscar no dia a dia, ele apoia. E aí, Wellington, você está exportando soja pelo Porto de Santos? Como é que está o preço lá no Porto? Michele, e aí, vocês estão importando? Como é que está o preço de compra lá no Porto? Então, tem ali os contribuidores que todos os dias informam e essa agência fica responsável por arbitrar, divulgar, enfim, estabelecer uma metodologia de precificação para criar essas referências. Então, quando a gente começa a ter, né, essas localidades que são hubs importantes de negociação e informação de preço, normalmente ali surge um espaço para você abrir um novo contrato futuro. Tá? E por isso que quando a gente está numa localidade física, geográfica, que não é esse grande centro, como, por exemplo, pô, estou produzindo soja em algum lugar no interior, né? Não no Porto de Santos. Então, essa diferença de localidade, gente, é a grande responsável pelo que a gente chama de base, tá? O basis é fundamentalmente uma questão de logística. Inclusive, o que tem dentro do basis, grande parte, é custo de frete. O que a gente faz nesse caso é, de fato, olhar todo o histórico de frete praticado pela companhia e aí estabelecer derivativos que respondem às variações de preço desses fretes rodoviários, que tem ligação com óleo diesel, juros e inflação. Não é o marítimo já é outra equação. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala em basis, basicamente o basis aqui dentro do Brasil é frete rodoviário, custos de armazenamento e, claro, ele também é impactado por questões de oferta e demanda, gente. Porque, por exemplo, a gente tem, nesses momentos de pico de soja, ou de safras em geral, né, soja, milho principalmente, que trazem uma altíssima demanda pelos caminhões. Então, naturalmente, esse é um tempo que o custo do frete aumenta, concorre com outros produtos, né? Por exemplo, eu estava falando esses dias com um menino até que foi nosso aluno, que ele precisa trazer sal lá do Rio Grande do Norte. E ele falou, pô, nessa época que todos os caminhões só querem levar soja, ninguém quer levar meu sal. E o custo de eu arrumar alguém que traga sal fica maluco. Então, obviamente, gente, que esses bases aí, eles também têm essas questões de safras e eles aumentam ou diminuem em períodos de safra e entre safra. Vou mostrar uns exemplos numéricos já já. Mas o grande ponto aqui é a logística, tá? Então, o aumento e a redução do basis é porque você tem uma pressão sobre a logística toda dessa história, né? E aí, quando você fala, por exemplo, de frete internacional, nesses tempos de crise, a gente teve dificuldade de navio, de container, faltou tudo, o container também ficou maluco de preço. Então, tudo isso vai impactando e fazendo com que o preço que você tem na sua localidade siga variações, trajetórias de preço que nem sempre são exatamente iguais a que está acontecendo lá naquela bolsa onde tem um derivativo que você pode fazer o seu hedge, certo? E aí,
a gente tenta endereçar. Ah, o hedge está perfeito, dá sempre certo casadinho. Às vezes não fica perfeito. Então, é uma premissa da história do hedge de commodities, gente, que o hedge não é absolutamente perfeito. A conta não fecha daquele jeito bem bonitinho que nem a gente acabou de fazer ali no exercício do dólar. E tudo bem. Até na contabilidade, gente, tem uma tolerância a isso. Aliás, essa tolerância acabou de ser flexibilizada numa última revisão da normativa contábil, mas antigamente, do ponto de vista, digamos assim, oficial, os auditores aceitavam variações de até 20% a mais e 20% a menos quando você comparava aquele resultado que tinha vindo do derivativo com aquela variação de preço que você estava buscando proteger. Eu coloquei aqui um histórico sobre o comportamento deste prêmio do alumínio, isso aqui baseado em alguns dados que a gente obteve ali na região do Paraná, tá bom? Porque se eu mudo de região, por exemplo, para o Marco que está lá no Espírito Santo, o número não é esse. Isso aqui, lembra, tem logística no meio dessa conta. Então, por exemplo, esse cara, o que ele tinha? Ele tinha um histórico de preço de alumínio lá na Bolsa de Alumínio, que é a LME, London Metal Exchange, que neste período de janeiro 17 a janeiro 22 fez esse movimento aqui, né? O preço do alumínio disparou loucamente, e aliás continuou subindo depois disso, caiu tudo de novo. Enquanto isso, neste período aqui, o prêmio que ele vinha pagando, há muitos anos estava mais ou menos nessa casa aqui de $500 por tonelada. Esse prêmio também começou a chacoalhar aqui, ó, subiu bastante, e aliás, os prêmios aqui no Brasil foram em grande parte pressionados pela CBA, que era uma fornecedora local, tá? Mas obviamente que ela aproveitou o momento ali de escassez do metal, de dificuldade internacional ali nas questões de logística e puxou esse prêmio para cima. Esse prêmio chegou numa fase ali a virar quase $800 por tonelada. Então, nesse caso, o que eu estou olhando, Carlos? Eu estou olhando um número fechado. Eu estou fazendo uma conta da diferença entre quanto foi o preço de compra de alumínio dessa companhia menos o preço da LME. Uma caixinha fechada. Então, eu estou dizendo assim, essa caixinha fechada, que é a diferença entre a minha situação aqui na minha localidade e a LME, faz esse histórico. Com base nisso, você já pode definir a sua equação. A gente faz uma estatística aqui, que é o que a gente chama de uma reta de regressão. Eu vejo como é que o preço da LME se comporta em relação ao teu preço local. Mas, sabendo que aqui, né, historicamente era $500 por tonelada, você poderia fazer uma continha simples. Que é, bom, se eu tenho um preço que aqui, na média, ficou, vamos supor, em $2.500 por tonelada, e eu tenho mais 500 de prêmio, então o meu preço local é $3.000, e não 2.500. Certo? Mas dá para eu fazer um preço diferente lá na LME? Não, só dá para eu fazer 100% LME. Então, essa diferença, que é o meu prêmio, e a lógica para o Basis é a mesma, tá, pessoal do agro? Então, o que eu faço? Nesse caso, como eu estou pagando mais do que a LME, nessa razão de 500 sobre 2.500, ou seja, estou pagando 20% a mais, fazendo uma conta grossa, só para você entender o raciocínio, eu preciso operar em derivativos LME 120% da quantidade que eu quero comprar de alumínio aqui na minha localidade. Por quê? Porque, historicamente, o meu preço é 120% do preço da LME. Como preço eu não consigo ajustar, porque eu tenho que negociar ou no NDF ou no futuro o preço que está lá na LME, base Londres, e não base sul do Brasil, eu ajusto a quantidade negociada, e nesse exemplo aqui do alumínio, eu ajusto para mais. Por que eu ajusto para mais e negocio mais? É justamente caso para eu cobrir o prêmio, porque o meu preço aqui é maior do que lá na LME. Então, a estatística é um pouquinho mais rebuscada, mas só para você entender, né, e para a gente compartilhar aqui um pouquinho da intuição, você poderia, grosso modo, fazer essa conta. Historicamente, quanto eu pago acima
Então, essa é a quantidade que eu tenho que negociar acima dos 100%. Porque se eu fizer 1 para 1, eu não estou cobrindo o prêmio. E daí entra um pouco daquele debate que a gente tinha tido lá, né? Se você me fala assim, ih, Berenice, mas esse prêmio aí já estou fixado. Pronto, eu já comprei o meu alumínio e já combinei com o meu fornecedor que vai ser LME mais $500 por tonelada. Perceba, gente, que isso é um ponto super importante e bem sutil aqui da nossa história. Se você já travou esse prêmio e ele não está a fixar, ele não é mais um risco. Do ponto de vista do preço do alumínio, ele não é mais um risco. Aí você pode me falar, ô, Berenice, mas você travou em dólar. Isso. Então, para câmbio, ainda tem um risco. Então, você poderia fazer um hedge cambial sobre estes $500 a mais. Mas se você já travou que LME mais 500, sobre o 500 não tem mais risco, porque já é 500, está negociado, ponto, acabou. Agora, você só tem que conseguir vender LME mais 700, LME mais 800 para garantir a margem, né? Tem que vender melhor do que esse 500. E aí, você só fica com risco de LME. E só para dar um passinho a mais, já fazer um link aqui com o mapa à disposição, se você conseguir comprar e vender no mesmo LME, tá bonito na foto, porque virou hedge natural do LME. Agora, se você compra num LME e vende 2 meses depois, tem risco no LME da compra e tem risco no LME da venda.